Por que o Bolsonaro afina e não vai a debates? Por que ele tem medo de ser colocado frente a frente com outras pessoas que pretendem o mesmo cargo político do que ele? Por que o Bolsonaro tem medo do Haddad? O Bolsonaro agora está de atestado médico. Sabe aquele funcionário que entra no trabalho, começa a ficar 15 dias ali, de repente ele sai dando atestado médico, que ele pega ali na Praça da Sé, em São Paulo, lá em outros lugares, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais? Pois é, o candidato a presidente da República, que será o cara que vai decidir, por exemplo, se o Brasil vai dar aumento de salário mínimo para as pessoas, que vai decidir se entra numa guerra com a Venezuela, está de atestado médico e não está indo debater. Eu acho que tem algumas questões que precisam ser esclarecidas de forma muito objetiva para lidar com esse medo do Bolsonaro. Sim, ele tomou uma facada, mas isso não responde à questão do medo dos debates dele. Por que não responde às questões do medo do debate? Porque ele está dando entrevistas para uma série de TVs, ele está indo a encontros, ele está fazendo mini comícios, ele está falando com plateia de empresários, ele está fazendo o que ele sempre fez, menos ir a debates, que também é algo que ele nunca fez. Ele nunca foi a debates. Eu ontem conversava aqui com uma pessoa mais simples acerca do Bolsonaro, uma pessoa pretensa eleitora do Bolsonaro, e a pergunta que me pareceu mais objetiva para dialogar com isso tudo foi: fulano, você sabe há quanto tempo o Bolsonaro está na política? Ele me disse: não, mas ele é deputado, né? Mas quantos anos ele está na política? E a pessoa não conseguia responder. A maior parte da população não sabe que ele está há 28 anos vivendo da política, que ele tem os seus filhos também vivendo da política há muitos anos, que a sua ex-mulher tinha sido vereadora no Rio de Janeiro, ou seja, que agora o genro saiu candidato, que a ex-mulher voltou a ser candidata de novo, enfim, ele tem uma família tradicional da política e durante todo esse período que ele está no Congresso ele aprovou 2 projetos. Um deles, que tentava mostrar que a urna eletrônica não era confiável, a mesma urna eletrônica que lhe garantiu 46% dos votos. Enfim, o Bolsonaro é oco. Tem um meme dele, quer dizer, já é um filme, mas é um meme, que ele vai fazer flexão com as pessoas no exército. E aí ele finge fazer flexão. O Bolsonaro finge o tempo todo. E ele finge, mas tem coisas que são muito objetivas e eu queria elencar aqui de forma muito rápida para vocês, inclusive terem argumentos para conversar, principalmente com as pessoas mais simples que estão em dúvida e ainda não sabem que caminho tomar nessa eleição. Uma delas é o seguinte: o Bolsonaro fez parte do grupo político do Pezão e do Sérgio Cabral durante toda a sua história de vida política. Várias entrevistas e declarações do Bolsonaro apoiando o Pezão e o Sérgio Cabral. Na última eleição, o Bolsonaro se elegeu, em 2014, pelo PP, o Partido Progressista, cujo vice do Pezão, o Dornelles, era do PP também. Ou seja, PP, que apoiava o Pezão, que destruiu o Rio de Janeiro, é o mesmo partido que elegeu o Bolsonaro na sua última disputa para a Câmara Federal. O esquema do Bolsonaro é o mesmo do Crivella no Rio de Janeiro, que faz hoje um dos piores governos da cidade do Rio. Um governo que privilegia apenas os grupos evangélicos e impede o acesso das pessoas mais simples a programas sociais se elas não tiverem acordo com grupos evangélicos. O Bolsonaro recebeu auxílio moradia durante todo esse tempo para ficar em Brasília, sendo que ele tem apartamento em Brasília e tem apartamento no Rio de Janeiro. Sabe o que ele disse quando perguntado sobre isso? Que ele usou o dinheiro para comer gente. Ou seja, traduzindo, para comer prostituta, garota de programa. É isso que ele disse para uma repórter da Folha de São Paulo. Durante todo esse período, ele multiplicou o seu patrimônio por algumas vezes. Se você der 432% no Google, você vai enxergar, inclusive, uma parte dessas coisas. Além disso, ele é racista, ele é homofóbico e ele é fascista.
E por que eu digo que ele... Eu nem vou falar que ele é contra o nordestino. Se você pesquisar no Google Bolsonaro, nordestino, Bolsonaro, racismo, xenofobia, você vai ter uma série de coisas. Mas eu queria lembrar um único episódio, quando perguntado sobre a Preta Gil, num desses programas de auditório, o que ele achava se um filho deles tivesse uma namorada ou uma mulher negra, ele respondeu que ele não ia falar com ela sobre isso porque ele não tratava de promiscuidade. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. A relação, ou a relação afetiva entre uma mulher negra e um homem branco, na cabeça do Bolsonaro, é promiscuidade. Isso precisa ser repetido aos quatro cantos, porque hoje o Bolsonaro tenta transformar em piada boa parte das agressões ao público LGBT, às mulheres, aos negros, aos nordestinos, que durante esses 28 anos de sua história política o consagraram como mito para os homens brancos, machistas, racistas, homofóbicos. Esse é o seu núcleo duro. Foi dali que ele se alimentou e foi daí que ele começou a crescer para se tornar hoje um candidato, uma força eleitoral que pode vir a ganhar a presidência da República baseadas em memes, mentiras e falcatruas históricas. Esse argumento é o mais forte. Por quê? Porque é a história de Bolsonaro que tem que vir à tona para derrotar o próprio Bolsonaro. É isso, gente.